Boa noite, meu nome é Thaís e eu, junto com a Sara, vamos falar sobre rubéola, o vírus da rubéola, né? É, o nosso. Antes de começar, eu queria dar uma visão geral do artigo que a gente escolheu, que é mais sobre rubéola congênita, um caso de prevenção. Esse é o título do nosso artigo. Ele foi publicado na Revista de Medicina de Brasília e ele é um relato de caso. Ele se refere à infecção vertical, ou seja, entre mãe e feto, né, da mãe para o feto. É sobre isso que é a rubéola congênita, e ele aborda prevenção e tratamento também. Essa aqui é uma imagem do resumo dele. Tá. O nosso artigo é composto por introdução, ele aborda a epidemiologia, etiopatogenia da rubéola congênita, manifestações clínicas, diagnóstico, vacinação e prevenção, tratamento e conclusão. Então, em 1914 foi postulada, a rubéola foi postulada como sendo de etiologia viral. Antes disso, ela era muito confundida com sarampo e com escarlatina. Então, foi só em 1914 que ficou definido que ela era de etiologia viral. Em 1945 foi publicada a Síndrome da Rubéola Congênita, né, por Greg Frog. E foi definida que essa síndrome da rubéola congênita foi provocada por um vírus teratogênico, ou seja, é um vírus que afeta, que interfere no desenvolvimento embrionário da, do feto, ou da criança, ou do embrião, né? E em 1969, esse vírus teratogênico, né, foi definido como vírus teratogênico que causava catarata, cardiopatia e surdez nas crianças, das mães que foram infectadas com esse vírus. E em 1969, ocorreu o isolamento do vírus e o licenciamento das primeiras vacinas contra a rubéola, né? Então, o isolamento do vírus, eles pegaram uma amostra, possivelmente de sangue, e isolaram o vírus. Epidemiologia. O número de crianças que nascem com a síndrome da rubéola congênita ainda é estimado em 100 mil por ano no mundo inteiro. No Brasil, com a ampliação da cobertura vacinal para mulheres no período fértil e depois que a rubéola se tornou uma doença de notificação compulsória, ocorreu uma queda de 95% dos casos de rubéola. Considerando que esse artigo que traz essas informações é de 2015, nós podemos ver que houve essa diminuição e nós podemos ainda considerar relativamente recente. De 2000 a 2008 foram registrados de 10 a 50 casos por ano. Então, é uma quantidade bem baixa e foi constatado que em climas temperados a incidência da rubéola costuma ser maior no final do inverno, né, ali no final de setembro e início da primavera. A respeito da etiopatogenia, então, aspectos gerais do vírus. O vírus é do gênero Rubivírus, da família Togaviridae. Eles são vírus envelopados com um capsídeo icosaédrico. Então, a gente pode ver aqui nessa imagem que ele tem aqui essas pontinhas rosas, né, que são glicoproteínas. Elas ficam aderidas a esse nucleocapsídeo, que a gente pode chamar de envelope. Esse é o envelope do vírus. É uma bicamada lipídica. E ele, dentro
desse envelope, né, envolvendo o núcleo, nós temos um nucleocapsídeo, que esse icosaédrico se refere justamente a esse formato hexagonal do nucleocapsídeo. E o material genético desse vírus é RNA de fita simples, linear, não segmentado e de polaridade positiva. O que significa? Que não exibe polimerase do vírion. As suas espículas de superfície contêm hemaglutinina, né? Essas espículas são essas glicoproteínas representadas em pontinhos rosas aqui. Ele apresenta um único tipo antigênico. Os anticorpos contra a hemaglutinina neutralizam a infectividade, né? Então, esse é o mecanismo do nosso corpo para combater o vírus da rubéola. É importante constatar que os humanos são os hospedeiros naturais, não houve registros de infecção em insetos, em outros mamíferos, não há, apenas nos seres humanos. E ele é relativamente instável, sendo facilmente inativo por luz ultravioleta, agentes químicos, calor e baixo pH. Aqui é uma imagem de microscópio eletrônico, né? Que dá para ver o vírus da rubéola. Ainda sobre a etiopatogenia, mais focado agora na transmissão. Ele é transmitido de forma direta por meio de secreções respiratórias, ou mesmo de indivíduos com infecção subclínica. Subclínica, ou seja, que não manifesta sintomas, mas mesmo assim o indivíduo pode estar contaminando outras pessoas, pode estar transmitindo esse vírus. As crianças com síndrome da rubéola congênita podem transmitir o vírus por até 1 ano, sendo que no início logo após no puerpério, a criança já é quando ela está transmitindo mais, é quando a possibilidade dela transmitir é maior. E isso vai diminuindo com o tempo até ela fazer 1 ano. O período de incubação do vírus é em média de 17 dias, pode variar de 12 a 23 dias. A respeito da replicação do vírus, ela ocorre na nasofaringe e em linfonodos regionais, né? Então, aqui nesse canal do nariz até a faringe, né? Até o fundo da boca, seguindo para a placenta e infectando os órgãos fetais, causando desde interrupção mitótica até destruição celular. Por isso que ocorre catarata, por isso que ocorre surdez, por isso que há indícios de cardiopatia. E ainda a respeito da transmissão, mais especificamente a materno-fetal, ela é influenciada diretamente pela idade gestacional. Então, quando a mãe ainda está grávida, de 0 a 12 semanas, tem 90% de chance de ocorrer a transmissão materno-fetal, que é quando o vírus atravessa a barreira transplacentária. E de 12 a 28 semanas é quando atinge 100% dessa probabilidade. Então, a possibilidade do vírus atravessar essa barreira é muito alta e a chance de infecção vertical é quase certa. Meu nome é Sara e eu vou dar continuidade falando sobre as manifestações clínicas da rubéola. Primeiramente, vamos falar sobre a rubéola adquirida, que esta tem natureza benigna e em até 50% dos casos costuma ser subclínica, ou seja, assintomática. Em crianças pequenas, a primeira manifestação da rubéola adquirida costuma ser o exantema, que são lesões maculopapulares que costumam aparecer entre 14 e 17 dias após a exposição do vírus, tem uma progressão crânio-caudal, é pruriginosa e dura em média 3 dias. Raramente, em crianças pequenas, apresentam os pródromos, que eu vou falar mais sobre daqui a um pouquinho. Na figura 1, a gente consegue ver esses exantemas na face dessa criancinha e no tórax.
Em crianças mais velhas, costuma apresentar os pródromos de 1 a 5 dias antes do surgimento do exantema. E o que seriam esses pródromos? São manifestações como febre baixa, linfadenopatia retroauricular, como representado na figura 2, e cervical posterior, cefaleia, conjuntivite e sintomas respiratórios superiores. Em adultos, a rubéola adquirida tende a ocorrer complicações, embora sejam incomuns, sejam raras. Mas se ocorrer, pode ser desde artralgia, passando por artrite, trombocitopenia e encefalite. Nessa figura 1, nós temos exantemas no adulto, na cervical anterior e tórax. E na figura 2, a gente tem uma representação de uma encefalite no adulto. Temos também a rubéola congênita, que pode desenvolver no feto a síndrome da rubéola congênita. Quanto mais cedo a gestante, foi infectada pelo vírus, mais tende a causar danos como a morte fetal, o aborto espontâneo, a prematuridade e defeitos na formação. Casos mais graves são aqueles que ocorrem no primeiro trimestre de gestação e tendem a ter um índice de infecção intrauterina de até 90% e cronicidade. Uma infecção após a 20ª semana tem raros riscos de anomalia fetal e, se essa acontecer no terceiro trimestre, pode se assemelhar a uma gravidez não complicada. A rubéola congênita pode afetar vários órgãos e sistemas, como os olhos, a audição e o coração, sendo mais comum a surdez. As anomalias elas podem ter caráter transitório ou permanente. A saber, de caráter transitório, temos a hepatoesplenomegalia, a trombocitopenia com púrpura, anemia hemolítica e a meningoencefalite. Como caráter permanente, podemos ter a surdez, a catarata, o glaucoma, a retinopatia, cardiopatias, microcefalia e retardo mental. Na figura 1, a gente vê linfonodos suboccipital bilateral e exantema maculopapular nas costas, linfonodo apontado pela setinha branca e leves exantemas. Na figura 2, temos leves exantemas no tronco e abdômen de forma generalizada e de sentido crânio-caudal. Na figura 3, temos a catarata congênita do olho esquerdo. Como eu falei, a síndrome da rubéola congênita pode afetar diversos sistemas e em cada sistema podemos encontrar vários achados patológicos, Por exemplo, no sistema cardiovascular, podemos ter um defeito no septo ventricular, no sistema nervoso central, uma meningite crônica, no olho, uma catarata, um glaucoma, no ouvido, uma hemorragia coclear, no pulmão, uma pneumonite, no fígado, uma fibrose, uma estase biliar, nos rins, uma nefrite intersticial, nas glândulas adrenais, uma citomegalia cortical, no osso, um osteoide mal formado, no baço e linfonodo, uma hematopoiesia extramedular, no timo, uma reação histiocitária ou até mesmo ausência de centros germinativos. A maioria dos casos de rubéola congênita são descobertos apenas com o passar dos anos da criança e manifestações tardias na criança costumam ocorrer, por exemplo, diabetes mellitus, a panencefalite progressiva e até mesmo o autismo. Sobre o diagnóstico, vale destacar que a metade dos casos de rubéola se dão de forma subclínica e que várias outras patologias podem manifestar exantema, assim como as anomalias congênitas podem ter várias outras etiologias. E isso tudo não facilita o diagnóstico da rubéola. Mas o padrão ouro para detectar a infecção aguda por rubéola é o método laboratorial. E esse método laboratorial pode ser por cultura de nasofaringe em 3 swabs, um em cada narina e um orofaríngeo, uma cultura de urina de 1 semana antes até 2 semanas após surgir o exantema, mas o mais utilizado em casos suspeitos por rubéola é a sorologia pelo teste de ELISA, que são reações de antígeno-anticorpo detectáveis por reações enzimáticas. E este é coletado pela primeira vez de 7 a 10 dias após a instalação da infecção para investigar uma infecção aguda e pela segunda vez entre 14 a 21 dias para se estudar a fase de convalescência. A fase aguda é confirmada com a presença de IgM na primeira coleta
ou o IgG 4 vezes aumentado da primeira coleta para a segunda. Podem também ser feita a coleta do sangue umbilical em caso de suspeita de síndrome da rubéola congênita. E se há a presença de IgM, é confirmado o caso. Nessa tabelinha, diz que se logo após o nascimento é feita uma pesquisa de IgM e o resultado é positivo, a gente confirma o caso. Se na pesquisa de IgM o resultado é negativo, a gente realiza uma pesquisa de IgG no mesmo soro. Pesquisando o IgG, está positivo o IgG, a gente tem que coletar uma segunda amostra 5 meses após a vida da criança, certo? E se o IgG estiver negativo, a gente descarta o caso ali mesmo. Se após 5 meses da primeira coleta, o IgG se mantiver dentro dos parâmetros do título anterior ou for maior, a gente confirma o caso. E se o IgG tiver uma queda acentuada, se comparada com o título anterior, a gente descarta o caso. Vai destacar que os lactentes com síndrome de rubéola congênita eles podem apresentar IgM positivo por até 1 ano após o nascimento, mas também tem aqueles que podem apresentar essa alteração somente após 1 mês de vida. Por isso, devem ser sempre reavaliados após 1 mês de nascidos. Sobre a vacinação e prevenção, a vacinação é a única maneira de prevenir a população contra a rubéola. E a vacina da rubéola é feita por vírus atenuado e foi isolado pela primeira vez em 1960 de um feto abortado infectado. A vacina da rubéola faz parte da vacina tetraviral, que é aquela que é composta pelas principais cepas de sarampo, cachumba, rubéola e varicela, ou da vacina da tríplice viral, que são as principais cepas de sarampo, cachumba e rubéola. Segundo o calendário da SBP, que é a Sociedade Brasileira de Pediatria, de 2021, a gente aplica a primeira dose da tetraviral aos 12 meses de vida, e isso vai levar a imunidade até 95%, e faz um reforço entre 15 meses e 4 anos, onde se atinge uma imunidade próxima de 100% contra a rubéola. Ainda segundo a SBP, todo adolescente que não estiver vacinado deve receber até 2 doses da vacina, de acordo com cada caso. Existem algumas contraindicações da vacina que devem ser respeitadas, por exemplo, histórico familiar de convulsão pós-vacinação, transfusões sanguíneas, recebimento de imunoglobulinas recentes, AIDS e gravidez. Existem alguns efeitos adversos em que sua maioria se deve ao componente do sarampo presente na vacina, e esses efeitos vão desde febre até exantemas, os quais ocorrem mais em mulheres adultas, e se deve ao componente da rubéola da vacina, a artralgia. Antes da primeira gestação, o ideal seria que a mulher fosse sorologicamente avaliada para a rubéola e, se necessário, imunizada. Mas no Brasil, para Natal, apenas se realiza a pesquisa de rubéola se houver sintomas e, assim, indicação. Nos Estados Unidos, houve uma redução de 99% dos casos após a vacinação nacional. E no Brasil, desde 1996, a rubéola é considerada uma doença de notificação compulsória. Aqui, as nossas vacinas. Sobre o tratamento, não existe um tratamento médico específico para a rubéola ou síndrome da rubéola congênita, apenas cuidados paliativos e tratamento sintomatológico. Assim, deve-se buscar um acompanhamento médico multidisciplinar e constante, a fim de uma identificação precoce e evitar o agravo de possíveis anomalias. Como tratamento sintomático, pode ser utilizados antipiréticos, analgésicos, anti-inflamatórios não esteroidais e imunoglobulinas. Por fim, a gente conclui que a síndrome da rubéola congênita, por não ter um tratamento específico, se torna um grande desafio e requer um acompanhamento multidisciplinar, além de um bom pré-natal para diagnóstico precoce. E a melhor forma de combater a rubéola e, consequentemente, a síndrome da rubéola congênita é por meio da prevenção pela vacina. Muito obrigada!